CMDB, Service Management, se você for fazer do jeito certo, resbala no CMDB, o portfólio de aplicações está no CMDB, a parte de serviços, dependendo do que você usa, o que o cliente consome, está no CMDB. A ITOM, acho que é o próprio, né? IT Operations Management, a gestão da operação de TI. Você não opera, não operacionaliza o gerenciamento da operação de TI sem o CMDB. E mesmo as outras partes como risco e DevSecOps não ficam longe se você não tiver, não ficam funcionais se você não tiver o CMDB. Então, essa forma aqui, para mim, ela já expressa bastante do que é a importância de ter um CMDB. Daniel, vamos lá, tem gente começando agora. O que é o CMDB? Nem botei um slide para isso, mas eu vou falar de qualquer jeito. O CMDB seria o controle, o banco de dados central, onde você coloca tudo que eu vou chamar genericamente de objeto, mas a gente vai ver que tem um nome chamado item de configuração. Um servidor da minha empresa é um objeto, está no CMDB. Um computador de usuário é um objeto, está no CMDB. Uma aplicação da minha empresa é um objeto, está no CMDB. Um link é um objeto, está no CMDB. Link, quando a gente fala, é uma rede de dados, né? Do Rio, da filial do Rio para a matriz em São Paulo. É um link, está no CMDB. Dá um exemplo mais diferente. Um banco de dados. Um banco de dados do SQL Server, um banco de dados do Oracle, está no CMDB. Tudo que você pensar em termos do ambiente de TI que se gerencia e que não é chamado, e que não é o nome do usuário, e que não é o nome do grupo, acho que quase tudo que você imaginar, de alguma forma, que não é chamado, não é o nome do usuário, não é o nome da fila, está no CMDB. Tá? Então, é por isso que ele é tão importante. Eu tinha um slide na apresentação passada, eu perguntava, dá para fazer Service Now sem CMDB em TI? Você consegue abrir um chamado sem preencher o campo lá do item de configuração. Mas é esvaziado, as suas estatísticas ficam piores, e já a gente fala mais um segundinho disso. Essa próxima visão, e aí, se não me engano, é a última vez que eu ponho um material oficial da Service Now aqui, para não dizer que eu só fiz copiar e colar dos PPTs da Service Now, aqui ele mostra como é que o CMDB se encaixa nos principais módulos. Então, assim, se você olhar aqui, ITSM, ITOM, ITANS, SecOps, DevOps, não tem nenhum que a própria Service Now diga que para ele o CMDB é legalzinho se tiver, é mais ou menos, é meia boca, é bacana, mas não importa. Não, ou é crítico, ou é muito crítico, ou é muito crítico, ou é crítico, ou é alto, ou é crítico. Ele é crítico de alguma forma em quase todas as abordagens, porque ele é o centro do controle, ele não é o centro nervoso. Eu comecei a fazer um desenho, um slide com um desenho, botei um bonequinho daquele de palitinho, e eu ia botar assim que o coração do bonequinho é o workflow, mas o cérebro da memória seria o CMDB na minha concepção. Mas acabei não fazendo esse slide para vocês. Mas por quê? Você pode, se você tiver um workflow um CMDB bem feito, você pode usar ele para saber qual é a fila que vai atender. Você pode usar ele para dizer, para mapear quais usuários consomem determinado serviço. Se o CMDB for abrangente e bem feito, você tira muita inteligência na gestão do seu dia a dia de TI a partir do que está de informação. Eu vou até dizer melhor, do que está de munição, porque aquela informação guardada vira realmente uma munição no seu arsenal para fazer uma boa gestão de TI. Minha ideia aqui não era ler tudo, mas aqui fica interessante porque o Service Now diz para você qual é o valor em cada situação que um CMDB maduro se expressa em termos de benefício, o benefício para cada linha de produto e como medir as métricas para saber se você está atendido. Então, se você está fazendo um projeto de CMDB, aqui já fica uma dica de como é que você pode fazer a medição da efetividade do seu CMDB. E aí, aqui embaixo, é essa palavra que eu acho que ela é muito bonita, tá? É a fonte única da verdade, ou seja, como é muito comum de você ter muitas fontes de dados na sua empresa, se você também faz um projeto bem alinhado, bem costurado de CMDB, você consegue ter um pouco mais de visibilidade centralizada. É o que a gente chama de CMDB federado. E a partir dessa federação eu ia falar 1000 fontes de dados, mas 1000 é exagero.
mas a partir da federação de 4, 5, 8 fontes de dados, você pega um repositório centralizado que vira a sua única fonte da verdade para habilitar a gestão de serviços de TI e as outras funcionalidades através de todo o seu ambiente da sua empresa. E aí a pergunta que fica é: e se eu não tiver um CMDB? É essa ideia de você ficar cego, você ficar navegando sem uma bússola. Aqui no Spoiler Alert, eu botei uma tela do único post do meu blog que eu falo exatamente sobre a governança de TI e o que acontece se você só passa cheque em branco. A piadinha aqui por trás desse post, e eu vou fazer o spoiler do post, mas quem quiser, recomendo que leia, é o seguinte: se você só passa cheque em branco, e quem é tão novo que só sabe o que é Pix e não sabe o que é cheque em branco é aquele que você só passa o valor e você não coloca o nome de quem pode sacar. Então você passa o cheque em branco, aí o cheque vale R$100, aí o cara não quer ir no banco, o cara pega os R$100 com a lojinha e na lojinha o cara, em vez de pegar, sabe, em vez de pegar R$100, ele pega 95 e a lojinha que debita o cheque. Então o cheque dele vai passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. No final das contas, ele não tem condição de saber quem ficou com o dinheiro dele, porque no fundo, ele não tem como tirar um relatório, ele não tem como saber quem foi até o banco de verdade e retirou aqueles R$100 do cheque dele, porque ele passou um cheque que a gente chama de ao portador. É isso que acontece quando você começa a abrir incidente sem vincular o CMDB, um problema sem vincular o CMDB, uma change sem vincular o CMDB. Aí você tem coisas do tipo assim, vou fazer uma alteração no switch, aí a change passa. Aí no dia seguinte você tem um problema num outro switch, ninguém tem certeza de qual foi o switch que foi feita a alteração no dia anterior, porque a change, como não fez a solicitação de mudança, a requisição de mudança, não fez uma referência explícita, obrigatória, um campo sem o qual for preenchido, você não abre e não aprova a change, você não tem como ter certeza das coisas. Quando você tem a associação clara, obrigatória e evidente, quero fazer a change no switch core do meu prédio Robocop, terceiro andar. Essa é a change. Aí você vai e vincula o número de série daquele switch core do edifício Robocop, terceiro andar, na change. A pessoa que estiver executando não tem autorização de fazer qualquer mexida em qualquer outro equipamento, porque aquela change foi nominal, aquela requisição de mudança foi nominal só para aquele equipamento. Então você tem controle, você consegue fazer um relatório rastreando, por exemplo, todas as changes por equipamento. Você não tem erro de digitação, porque se a pessoa digita, às vezes equipamentos de rede têm uns nomes estranhos, mistura número com letra, às vezes fácil de você na digitação transformar um O num zero. Se você está trabalhando com uma busca numa base, se você inverter o O com zero, a sua busca vai vir em nada, você não preenche o campo, você não preenche o campo, você não salva, você não submete. Então a pessoa vai ter que acertar necessariamente o formulário para garantir que o preenchimento saia perfeito. E se você tem isso pré-cadastrado, então de repente você pode ter isso pré-cadastrado e vinculado e associado a outros equipamentos, a outros sistemas, a outros serviços, e aí você consegue inclusive entender impacto. Mas se eu vou mexer nesse switch, então eu vou afetar o usuário da presidência, eu vou afetar a máquina de café da secretária do presidente, eu não sei qual serviço tem lá, mas você consegue ter esses relacionamentos todos. Se você não tem nada disso, como é que o gerente de mudança avalia uma change? Como é que o aprovador tem certeza daquilo que ele está aprovando ou de que o que ele está aprovando, que foi o que ele entendeu, é necessariamente o que vai executar, está entendendo o que tem que executar? Vai ficar tudo numa parte de análise de texto, análise do campo assunto, short description, análise do campo description e de outros campos. Então, isso é o que acontece tanto no micro, né, de uma change, quanto no macro, das estatísticas do mês. O que aconteceu no meu mês? Eu tive 3 incidentes da categoria
end user, né, que seriam equipamentos, e eu tenho, sabe, eu tenho 30, eu falei 3, mas vamos falar 300. Eu tive 300 incidentes da categoria end user e da subcategoria notebook. Desses 300, 250 foi notebook travado. Tá, mas foram 250 notebooks diferentes que travaram, ou foi o mesmo que travou 250 vezes? Não temos, não sabemos, não temos que avaliar. Ou vamos torcer para que alguém tenha descrito isso em todos o corpo do chamado e vamos ter que abrir uma listagem de 250 descrições, analisar um por um, com leitura humana e fazer uma anotação no papel de pão aqui para fazer uma estatística de qual foi a distribuição desses 250 chamados por notebook. Isso é o que eu chamo aqui, pessoal, de ficar cego, navegando cego, quando você não consegue ter entendimento do que acontece no seu parque, e é basicamente disso que eu falo aqui no meu post do blog. O que acontece quando você não consegue amarrar os objetos as transações do seu ServiceNow, incidente, change, problema, com os objetos do CMDB. E dá para ser pior do que não ter? Fico perguntando, será que dá para ser pior do que não ter um CMDB bom, já que, por exemplo, o Eric falou que todo projeto de CMDB tem que passar por todo projeto de ServiceNow tem que passar por um CMDB? Vou dizer para vocês que pode ser pior que não ter um CMDB, sim. Basta você dizer tem, mas está em falta. Basta você bater no peito e dizer que tem um CMDB, mas já ninguém acredita nele. Todo mundo parte do princípio que o que está lá não presta e não serve para nada. Então você teve um esforço para montar algo, você montou, e as pessoas não só não usam, e toda chance que tiverem de fazer um comentário, vão dizer que o que tem lá não serve para nada. Não se importaram de preencher a change completa, porque o CMDB não, sempre que procura alguma coisa não encontra, ou sempre que encontra está desatualizado, está cheio de servidor lá que nem existe mais. Isso é pior do que não ter. E aí, Daniel, pegando um gancho aí disso que você está falando, para você ter um CMDB estruturado, né, você vai precisar usar as estruturas de descoberta ali, né, que vão popular o seu CMDB. A gente já viu em alguma empresa aí o pessoal utilizando o famoso discovery feito in-house, né? Não utilizando o discovery oficial lá da ServiceNow. Para você ter um CMDB bem estruturado, com o próprio discovery da ServiceNow já é difícil, né? Porque você vai ter que ver ali a saúde do seu CMDB, para ver se ele não está gerando IC duplicado, se ele não tem... Eu só vou dizer que você está fazendo muito spoiler da minha parte 3, mas tudo bem. Então desculpa, foi mal. Então não vou falar nada. Vou mandar lançar uma pergunta aqui, do Fábio. Tendo esses mapeamentos, ajuda no gerenciamento de problemas? Exatamente. Vocês ouviram eu falar agora o exemplo que eu dei de 300 incidentes e 250 incidentes de notebook travado. Foi o exemplo que eu acabei de dar aqui, se não me falha a memória. O gerenciamento de incidentes, aí eu vou puxar aquela coisa bem ITIL. O gerenciamento de incidentes, ele vai se preocupar com a dinâmica de ou do grupo de todos os atendimentos. Ele foi atendido no prazo, ele está rápido, eu sei com quem está, eu sei quem assumiu, eu sei aquilo pontual. Na hora que você estanca o incidente e que você acalma, ou seja, pela leitura que vem lá do ITIL 2, na hora que você restaura a normalidade do usuário, o incidente, em teoria, acaba, e o gerenciamento de incidente, que é o processo maior, ele quase acaba. Mas o gerenciamento de incidente ele vai um pouquinho mais longe, porque ele tem uma função dele, uma prática dele, que chama incident matching, que seria fazer o correlacionamento de incidente. Através do incident matching, você busca reconhecer padrões para identificar onde é que você pode estar tendo recorrência. E quando se identifica uma recorrência, o pessoal de incidente eleva ou encaminha, para não usar um termo confuso, encaminha aquela a identificação de recorrência para a gerência de problema, para que seja registrado um problema e possa ser atendida iniciada a investigação da causa raiz.
dentro daquilo que eu falei, que você tem 250 incidentes catalogados para a mesma problemática, e a problemática não vem do CMDB. A problemática, resumidamente, é categoria e subcategoria. Então, a problemática está descrita. Equipamento end user, desktop travado. Categoria e subcategoria. Então, a problemática está clara, está bem cadastrada. Mas o equipamento de end user, notebook travado, é o de quem? É o qual? Se você não tem como responder, e quando eu digo responder, é responder de forma estruturada, de forma sistêmica, de forma elegante, não é olhando um por um. Se você não tem como responder de forma estruturada isso, você não tem como dar uma entrada para o processo de problem. É exatamente o que a pergunta trouxe para gente. Você não consegue dar alimentação. Beleza? Beleza. O Fábio mandou uma em seguida aqui, uma seguinte aqui, o acúmulo de incidentes do mesmo IC e a reincidência é tudo no gerenciamento de problemas? Tem essa ponte que eu acho que eu acabei de dizer, né? O time de problem, ele normalmente ele tem três, se não me falha a memória da teoria, ele tem três entradas. O time de problem recebe problemas proativos, que aí pode ser algo que o técnico especialista identificou. O time de problems, ele recebe problemas a partir daquele conceito de incidente crítico, major incident. Então, eu já trabalhei em empresas que o prioridade 1 obrigatoriamente tem que gerar um problema. O prioridade 2, ainda que tenha status de crise, ele nem sempre gera necessidade de um problema. Então, assim, tem uma ajuste fino de metodologia, mas existe uma relação direta, mais ou menos, entre algum tipo de incidente crítico e um problema. Pode ser 100% dos críticos, pode ser 100% ou não ser 100% dos críticos, para gerar um problema. Mas tem um pedaço aí que vem da análise da recorrência. E essa análise de recorrência, em princípio, a equipe de problem, que a gente sabe que é uma ideologia, que nem sempre tem uma equipe de problem separada, às vezes é o mesmo sujeito, né? De 9 a hora do almoço ele é incidente, da hora do almoço em diante ele é problema. Mas tirando isso de lado, pensando que fosse chapeuzinho separado, o time de problem nem sempre mergulha na análise estatística dos incidentes para gerar insumo. Pela teoria do White, o time de incidentes, na função de incident matching, seja de correlacionamento de incidentes, deveria gerar o estímulo para o time de problemas. Bom, se não tiver um CMDB é ruim. Se tiver um que ninguém confia e só fala mal, é pior. E eu acho que até aqui, com 23 minutos, dentro da meia hora do meu primeiro capítulo, a gente falou da importância de ter um CMDB. Mas o que define a importância daquilo que eu tenho que ter dentro do CMDB? Porque o CMDB é um monstro, tá? O CMDB do CF-Sinal, última vez que eu olhei, já tem um tempo, ele vinha de fábrica. Você só comprou o CF-Sinal, eu ia falar instalou, mas você não instala, né? Você pegou o login e senha pela primeira vez, ele, se não me engano, ele vinha de fábrica com 780 tabelas, prontas para serem usadas, entre aspas. Quais daquelas 780 você deveria usar? E aí tem um grande depende, que eu já gastei o depende na apresentação anterior, não vou usar de novo, e vou trazer essa piadinha aqui. Para quem é vegetariano, o ponto da carne não importa. Então, não tem como daqui a gente falar que o importante é sempre ter, por exemplo, levantamento se os servidores têm fonte hot swap. Uma fonte hot swap é um servidor que tem mais de uma fonte de energia ligada na tomada, e se uma queimar, você pode arrancar aquela fonte fora, colocar uma nova corrigida, né, consertada, que a segunda fonte mantém o servidor ligado, nada queima, nada dá problema. Não adianta você dizer que esse é um campo super importante, que tem que ter em cadastro de todos os servidores, se a sua empresa só usa servidor virtual da AWS. A sua empresa nunca tem na vida nenhum servidor físico. Se a sua empresa nunca tem na vida um servidor físico, ele é um vegetariano, e a fonte hot swap é o ponto da carne. Para ele, o ponto da carne não importa. Então, o que tem que ter dentro do seu CMDB é um combinado, é um papo muito reto.
entre você que está implantando ou você que está implementando e quem realmente vai usar isso no dia a dia. Então, aqui é a hora que a gente acabou de sair, apesar de eu ter usado no título a palavra importância, mas aqui a gente acabou de sair do slide da importância e a gente acabou de começar a falar da estratégia. Porque se você tem que ter o CMDB porque tem que ter, não pode deixar de ter, porque senão o ITIL diz que é feio. Aí você faz um CMDB, você põe da sua cabeça o que tem que ter no CMDB para poder dizer que tem, correndo o risco de passar essa vergonha aqui das pessoas darem má fama para o seu CMDB. Se você faz porque tem que ter e não bate com quem é o dono, o que é importante ter, você falhou na sua estratégia. Então, uma vez que você já entendeu o que tem que ter, aí já sai de uma discussão se é importante ou não e passa a ser uma discussão de o que tem que ter, qual é a estratégia do que tem que existir no CMDB. E aí, aqui é um resuminho bastante de um pedaço da outra apresentação, que eu digo, é importante montar uma estratégia e uma metodologia que vai dizer para você quem são os caras que você tem que deixar feliz, quem são os caras que tem que te amar. Você tem que fechar com eles um escopo e tem que ser um escopo com apetite controlado. Você não pode morder mais do que você pode mastigar e mais do que você pode engolir. E você tem que botar no papel, jogo do bicho, vale o que está escrito. Tem que botar no papel do plano o que a gente tem por objetivo controlar. O que quer dizer, em outra língua, quais são as perguntas que o seu CMDB tem que responder. Se você não escreve no plano, se você não carimba e não faz o pessoal dizer que está bacana o plano, dizendo quais são as perguntas que você de partida se compromete a responder, dali em diante você está sempre vendido a poder qualquer pessoa fazer qualquer pergunta e você vai ser sempre o culpado por não ter todas as possíveis e infinitas respostas do mundo que qualquer louco vai aparecer dizendo que você não deveria ter. Que você deveria ter. Daniel, oi. Chegou uma pergunta aqui que é bem legal, hein, do João. Essa aqui é boa e ele tá na trilha aí para aprender. Eu sei porque ele trabalha comigo aqui. Quem é o dono do CMDB? O responsável pelo ITOM, ITAM ou ITSM? Essa é boa, hein? Então, eu vou evitar a resposta do depende, porque eu acho que assim, é injusta essa resposta do depende nesse momento. E eu vou te dizer o seguinte: a pergunta trouxe um viés, para usar a palavra, né, chique, um viés de serve-sinal. ITOM, ITAM, ITSM, se a gente olhar para essas letrinhas como serve-sinal, eu digo que a pergunta está errada. Porque no fundo, o dono do CMDB não deveria ser necessariamente um dono da plataforma. Se você olhar especificamente para a palavrinha, entre aspas, para a sigla ITSM, e se você não pensar em ITSM como serve-sinal, e você pensar em ITSM como todos os processos envolvidos vou chamar de disciplina, na disciplina de gerenciamento de serviços de TI, ou seja, se você olhar para a ITSM pensando em ITIL e não em serve-sinal, aí a minha resposta vai ser a pessoa dentro da estrutura de ITSM que for dona do processo ITIL de gerenciamento de configurações e, talvez, se tiver uma bola dividida, gerenciamento ITIL de ativos de TI. Tá? Então, Daniel, hoje a IT 4 até traz essa abordagem, né? Que eles tá tudo dentro do gerenciamento de ativos e configurações. Não está separado o gerenciamento, entendeu? Uhum. Não, pela linha do 4 sim, pela linha do 2 não era tão claro, pela linha do 3 tinha um pouco mais essa diferenciação. Mas essa diferenciação entre o ativos e o configurações, ela é menos importante do que a diferenciação entre o dono do processo e o dono da plataforma. Em teoria, vou trocar a palavra dono, tá? Vou tirar a palavra dono. O responsável pela plataforma, aí eu estou falando o cara que é responsável por manter o serviço no ar, o cara que programa ou parametriza uma evolução, uma automação, ou seja,
o chefe dos desenvolvedores, vamos dizer assim, ele não deveria fazer nada da cabeça dele. Ele é o dono de uma fábrica, para usar um nome bem velho, bem de antigamente. Ele é um dono de um centro de excelência, que é a forma mais moderna de explicar, um centro de excelência em ServiceNow. E o dono do centro de excelência de ServiceNow, ele não deveria fazer nada sozinho. Ele deveria receber um product backlog, se for falar de ágil, ou um escopo de projeto, se a gente for falar de waterfall, onde já vem justificado a necessidade daquilo que vai ser definido pelo dono do processo. Então, tentando ser, já falei aqui um tempão, a grande resposta para a pergunta é: quem é o dono do processo? O dono do processo, que não necessariamente é o dono da plataforma, ele deveria especificar, e antes dele obter dinheiro para executar isso, porque normalmente essas mudanças grandes custam dinheiro, ele deveria ter se justificado muito bem ao negócio, seja o negócio da TI, o gerente de governança, o diretor de TI, seja até mesmo ao negócio como um todo, por que ele quer fazer isso, porque aí entra aqui, ó, qual é o valor agregado. Para você botar um controle novo no CMDB, voltando aqui ao slide, deveria estar muito bem explicado por que você está botando aquele controle lá dentro. Porque construir, alimentar e manter, de alguma forma, custa dinheiro. Então, vou dar um exemplo bem um pouco fora da casinha, mas eu vou adaptar de um cenário que me perguntaram. Esses dias me perguntaram assim: Daniel, tem uma aplicação na minha empresa, não foi na minha empresa, foi na empresa do colega, que ela tem dentro dela hard-coded um certificado no não sei o que, demitido por não sei quem. Eu deveria ter isso no CMDB? Falei, cara, quanto dinheiro, quanto levantamento, quanto esforço você vai para manter? Quantas aplicações tem isso? 4 de 200. Qual o benefício que criar um campo para controlar um processo, treinamento, divulgação vai custar para você controlar essa informação de 4? Realmente não vale a pena. Então, tem que ter um valor, e quem olha isso não é o cara que sabe entrar e fazer UI policy, não é a pessoa técnica de ServiceNow que olha para isso. Quem olha para isso é o dono do processo. Foi? Vamos embora. Tá. Então, voltando aqui, para construir, né, ou para ajustar, ou para reinventar o seu CMDB, é importante você botar a direção nova que está sendo colocada no papel, pegar com esses stakeholders, né, com essas partes interessadas, e botar cada um deles, dar a assinaturazinha dele lá para garantir que é isso, eu concordo, e você tem uma visão de por que tem cada um dos controles, cada um dos atributos no seu CMDB, por cada classe, né? Por cada tipo, porque os campos de servidor são diferentes dos campos de roteador, são diferentes dos campos de aplicação, então cada classe tem seus campos, e, em teoria você tem que justificar, inclusive com um ponto de atenção. Existem campos que vêm em cada classe de fábrica. Você não é obrigado a usar todos eles só porque já veio de fábrica. Então pode ser que você tenha até que fazer um trabalhinho de limpeza do formulário para não ficar aquela coisa feia, de um formulário todo vazio, quando ele veio de fábrica, você não tinha como apagar, né? Você não deveria apagar o que veio de fábrica, mas para você não ser questionado, por que o formulário está todo vazio? Não, porque esse campo está fora do escopo. Então você tem que talvez melhorar o seu formuláriozinho para não deixar campo que não está usando. E mais ainda, lá na política, lá no manual de procedimento política e manual de processo e procedimento do seu gestão de configuração, deveria estar escrito: campos A, B e C não são utilizados porque, conforme a ata da reunião tal, não sei o que, do projeto de implantação, as equipes concordaram que não vão ser usados. Por que eu digo botar isso lá no manual? Porque se aparece um auditor depois da matriz, a empresa é comprada, enfim, órgão regulador, me pergunta por que está vazio, você fala: não, aqui, ó, meu manual de processo diz que eu tenho como procedimento não preencher esse campo, né? Nem que eu não sou obrigado, meu procedimento diz não preencher esse campo. Então você documentou isso e está você e o dono do processo respaldados com relação à utilização de uma grande quantidade de campos que não necessariamente você vai usar 100%. Tudo isso para reforçar o quê? Que o combinado super não sai caro. Não sai caro para você no dia a dia, não sai caro na hora que enfrenta a auditoria.
E aí, eu estou perguntando aqui para você o que é importante ter dentro do CMDB. E aí eu estou trazendo uma reflexão. Vamos parar e vamos pensar. Nossa, ficou um troço feio aqui, ficou um C perdido aqui. Para sua empresa, ou para o pedaço da sua empresa que é a tecnologia da informação, que é a TI, o que é um serviço? Por que essa informação ela é importante? Por que a gente tem que parar para pensar o que é um serviço? Aí eu vou tentar, sem viajar muito, botar essa ideia aqui para vocês. Pensa num serviço que tem pouca complexidade. Vou te dar um exemplo. Um DNS. DNS, né, é o que você põe lá o site www.sitedasuaempresa.com.br. Quando você chama isso no browser, o DNS pega esse endereço e transforma desculpa, esse caminho, né, esse nome, e transforma num endereço IP 200.141. Não sei o que, ponto não sei o que. Isso é um serviço. Deixa eu mudar minha frase. Isso é uma funcionalidade que está na rede e que é necessária para que o site www.nomedasuaempresa.com.br funcione. Quando você olha como é que isso funciona, como funciona dentro da empresa, ou seja, na cozinha da sua empresa, você pode descobrir uma coisa simplória. Você tem um servidor, digamos um Linux, rodando o programa que sabe fazer isso, que, por exemplo, pode ser o Bind. Você pode ter um servidor rodando o Bind e ele está configurado, bonitinho, ele funciona. Então, quando o carinha na casa dele põe www.sitedamiaempresa.com.br, a coisa funciona. Ou você pode descobrir que o cara, esse nome da minha empresa, ele é o site do Rock in Rio, que vai ter uma enxurrada de venda, vai ter não sei quantos milhões de acessos ao mesmo tempo, de gente desesperada querendo comprar o ingresso, e um servidorzinho rodando só aquele negocinho, a gente meio que sabe que não vai funcionar. Inclusive, trabalhei numa empresa que deu suporte e o cara que tomava conta disso 20 e poucos anos atrás, teve um dia que ele não conseguia dormir tanto que ele botou a esposa dele, que não era de TI, para tomar conta do servidor só para ele conseguir dormir um pouquinho, para você ter noção de como essa coisa é pesado. Então, aí você abre a caixa preta disso e você descobre, não, o cara tem uma fazenda, né, uma farm, que a gente fala, né, de 7 servidores rodando de uma forma estruturada, tem um serviço que faz com que, para o mundo, aqueles 7 servidores pareça como se fosse um só, e aí aquele serviço sabe, caiu um pedido, entrou uma chamada, vai no servidor A. Entrou outra, o servidor B está mais vazio, vai no B. Entrou mais uma, vai no C. Então você tem um cara ali distribuindo carga. E esse distribuidor, ele está o tempo todo. A, você tá legal? B, você tá legal? C, você tá legal? Ele fica o tempo todo confirmando que os 7 servidores estão no ar e funcionando bonitinho. Então você tem uma inteligência na arquitetura do DNS. Então, a mesma coisa que na empresinha pequena é um servidorzinho, e se aquele servidorzinho morre, o serviço está todo fora. Lá no Rock in Rio, do exemplo que eu dei, tem 7 servidores fazendo a mesma coisa e uma inteligência na frente, gerenciando e distribuindo. O que acontece se um dos 7, o servidor F, morreu? Aquela inteligência identifica que o servidor 7 morreu e para de fazer a conexão com ele. Ficam distribuindo entre os 6 que sobraram. Nos 2 exemplos que eu dei, da empresinha e do site de grande volume, um servidor morreu. No primeiro caso, um servidor morreu e o serviço morreu junto. No segundo caso, o servidor morreu e o serviço continua no ar. Essa era a provocação que eu queria chegar com vocês. Vocês têm que olhar para o que tem de tecnologia na empresa e identificar o que é um serviço para a nossa empresa. A mesma coisa que se você olhasse na minha empresinha pequena, esse servidor ele é o meu serviço DNS, na empresa grande, você não podia dizer que aquele ou um daqueles servidores ele era o DNS. Não. Você tinha um apanhado de coisas, que nesse exemplo eram 7 servidores e mais um distribuidor, ou seja, aquele apanhado de coisas era o serviço. Teria que cair ou o distribuidor
ou cair os 7 servidores atrás dele para o serviço como um todo estar fora. Então, não sei se eu me fiz claro, mas eu acho que agora a pegadinha vai chegar. Na hora que eu abro um chamado de reclamação, eu quero abrir aquele incidente contra o serviço ou eu quero abrir o incidente contra o item que ficou fora do ar? Isso vai dizer muita coisa. Porque se eu abro um chamado dizendo, olha, às 2 da tarde, o meu servidor, que foi o F, né, que eu dei no exemplo, caiu e ficou indisponível por 3 horas, eu vou ter a estatística, eu vou ter o relatório, eu vou ter um entendimento do que está acontecendo na minha TI com base naquele item que se chama servidor F. Mas não necessariamente eu tive um impacto num outro tipo de item que se chama serviço DNS. Agora, se uma pessoa de Service Desk mais desavisada abre um chamado na empresa grande dizendo o servidor F caiu, vou abrir aqui que eu tenho um incidente às 2 da tarde contra DNS. Ele botou na conta do serviço como um todo, daquilo que é um apanhado de coisas, ele botou o problema que era só de um dos componentes. Então, é importantíssimo na hora de construir o seu CMDB que se faça um entendimento, porque é uma realidade diferente em cada empresa, do que a gente entende como serviço, e em que momento a gente quer abrir que tipo de chamado, se eu vou abrir no item ou se eu vou abrir no serviço. E um bom CMDB, um CMDB bem feito, vai me deixar analisar quais os itens do meu serviço estão dando problema, quais os serviços são potencialmente impactados pelo aquele item com problema e se esse impacto chegou lá ou foi mitigado o impacto porque outras medidas evitaram o impacto. Ou seja, eu fui aqui um pouco longe no sentido de Service Now, mas é um conceito que vai estar dentro do Service Now, mas as coisas para estarem bem dentro do Service Now dependem de uma definição que faça sentido para o dia a dia da empresa como um todo. Então, o melhor desenvolvedor de Service Now, ele vai fazer uma excelente implementação? Não necessariamente. Se ele receber uma definição de processo, voltamos para a palavra processo, se ele receber uma definição de processo ruim, incompleta, ele pode fazer o melhor algoritmo, o melhor código, a coisa mais linda do ponto de vista de técnica, mas ele pode entregar um produto que é a plataforma como um todo, funcionando de um jeito equivocado para a empresa, porque o conceito da implementação do processo não está atendendo. Deixa eu ver se rolou aqui. Já estamos trocando de link, Eric? Não, né? Não, ainda não, ainda não. Dá para 10 minutinhos aí. Fez um barulhinho aqui, achei que fosse. Opa! Quem fala? Eu conheço a voz, hein? Chegou atrasado, mas chegou, hein, o Daniel. O cara veio, pô. Vamos só melhorar. Você tem a parte física, que seria o nome do item, no exemplo que eu dei, servidor F, e você chamou de aplicação, e eu vou deixar um pouquinho mais genérico, eu vou chamar de serviço. Tá? Por quê? Porque a aplicação, se a gente for entrar no detalhe do Service Now, que a gente não vai fazer hoje, a gente vai ter uma outra sessão só para falar de CSDM, fazendo spoiler do próximo slide, a aplicação está em outro lugar e a aplicação, o nome da aplicação não participa do chamado. Aplicação para a gente é dizer o seguinte, pessoal, deixa eu pegar um exemplo bem bobo aqui, folha de ponto. Não, folha de pagamento. Folha de pagamento é o nome da aplicação, folha de pagamento. Só que dificilmente, especialmente uma aplicação que é desenvolvida dentro de casa, que não é um produto de prateleira, dificilmente você tem só a folha que é a que o RH usa no dia a dia, porque você tem o que o RH está fazendo ali, lançamento de ponto. Aí vai o governo, lança uma regra nova de pagamento de folha, de férias. Aí o sistema que está rodando em produção
não tem a regra da férias nova. Então, o desenvolvedor vai ter que desenvolver a regra nova de férias. O desenvolvedor não desenvolve em produção. Então, tem que ter um outro sistema muito parecido com aquele de produção, que é o de desenvolvimento, onde o desenvolvedor vai lá e implementa as regras de férias. E provavelmente tem mais um outro, que é o de homologação, onde depois que ele termina de desenvolver, ele atualiza para homologação para o usuário e testar se o que ele desenvolveu está de acordo com a regra do governo de férias. Só depois que o usuário bate no peito e diz que a regra nova está legal, aí ele coloca para produção. Por causa de um sistema, que é o sistema de folha de pagamentos, a gente já está falando de 3 serviços. Qual é o serviço? Serviço de folha de pagamento de desenvolvimento, tem que estar no ar, senão o desenvolvedor não trabalha. Serviço de folha de pagamento de homologação, tem que estar no ar, senão o usuário não homologa. Serviço de folha de pagamento de produção, tem que estar no ar, senão o usuário de folha de benefícios não paga o salário das pessoas. Então, em uma aplicação, eu tenho 3 serviços diferentes, possivelmente servidores diferentes, possivelmente horários importantes diferentes. Se no dia do fechamento da folha o servidor de produção cai, é um Deus nos acuda. Se no dia de fechamento da folha o servidor de desenvolvimento cai, amanhã eu resolvo. Então são serviços diferentes com... eu quero evitar a palavra, mas eu vou usar a palavra. Com níveis de serviço diferentes, ou seja, tem um combinado diferente. Se no dia do fechamento da folha o servidor de homologação morre, tranquilo, cara. O importante é fechar a folha em produção, que é isso que vai mandar a ordem de pagamento para o banco. Então, cada serviço, nesse exemplo eu citei 3 serviços, cada serviço tem os seus níveis de serviço e o seu cadastro no CMDB diferente. Todos esses 3 serviços, por exemplo, remetem a um outro item chamado folha de pagamento, genérico. Aqui não fala, esse genérico não fala se é de produção ou de homologação. Então, nesse exemplo aqui foram 4 itens que eu citei. Então, por isso que eu foco aqui em serviço. Qual é o serviço que está no ar? Eu prometi que esse serviço tem que estar de que horas a que horas, de segunda a sexta ou 24/7 no ar. O serviço é o que importa, seja folha de pagamento, seja o DNS. Gastei tempo aqui, hein? Mas sim, tem que estar tudo no CMDB. Beleza. Vocês querem migrar? Vamos migrar logo para outra. Eu já joguei que aí a gente, já que o Daniel deu uma pausa aí, a gente migra para outra e a gente não cai daqui a 6 minutos. Eu já joguei o link aí no grupo, joguei aqui no chat também dessa mesma reunião. É difícil, pessoal. Falar pouco é difícil. Vamos lá, estamos de volta. Beleza, vamos nessa. Então eu estava aqui falando de serviço. Era uma reflexão. Cada um vai ter que fazer sua reflexão. E a gente volta aqui para a estratégia. É estratégico observar as boas práticas da ferramenta ServiceNow. Então, nem vou entrar aqui no caminho e falar sobre o detalhe da hierarquia das tabelas, porque isso eu falei lá na outra apresentação de 3 horas. Mas o recado aqui é, você precisa estudar e conhecer o modelo do ServiceNow. E é um modelo de dados, com essa visão de tabela, e também um modelo mental, o mindset. Porque você tem que pensar que o ServiceNow é uma ferramenta mundial, usado em quase todas as grandes empresas dos Estados Unidos, que o pessoal chama de Forbes 500, né, as maiores empresas listadas na lista da Forbes. E se provavelmente a sua empresa tem uma necessidade, com quase toda certeza alguém já pensou nela e já botou ela dentro do ServiceNow. Se você não está achando, é mais provável que você esteja procurando no lugar errado do que tenha aparecido uma coisa que nunca ninguém pensou antes. Então, quando a gente fala de conhecer o modelo de dados e conhecer o modelo mental, é importante buscar, pesquisar, tirar dúvida para garantir que você sabe que o que você quer tinha que estar aqui, em vez de estar pensando em criar um puxadinho aqui embaixo. Isso é muito importante. E existe essa questão física, né? Tabela, modelo de entidade de relacionamento, tabela pai-filho, tabela estendida, essa parte mais técnica do ServiceNow. E existe essa visão aqui embaixo, chamado Common Service Data Model. Isso aqui, para CMDB, já é o que eu chamei aqui de modelo mental. Já é uma explicação com visão de negócio, não tão técnica, que explica como
o ServiceNow identifica hoje em dia, na versão 4.0, que as coisas deveriam estar organizadas cada um em seu lugar. Então, assim, entenda onde o cara que inventou o sistema, onde ele diz que é bom que cada coisa esteja. E aí eu te pergunto, como o ServiceNow representa um serviço? Aquele exercício que a gente acabou de fazer. Se o Alex, obrigado, Alex, pela pergunta. Se o Alex pergunta para a gente onde é que está a aplicação, a palavra aplicação, tá com um zoom, tá meio pequeno, mas salvo engano, aplicação, espero que vocês estejam vendo o mousezinho mexendo, a aplicação, que é aquele item que eu chamei de folha de pagamento, estaria aqui, num lugar dentro do sistema, que está representado por esta casinha. Mas você lembra que eu falei que tem 3 serviços? Folha de pagamento de produção, folha de pagamento de homologação e folha de pagamento de desenvolvimento? Esses 3 serviços não estão aqui nesse quadradinho azul. Esses 3 serviços estão aqui nesse quadradinho múltiplo laranja. Então, é importante ter a definição interna de cada empresa do que é um serviço e entender o mindset da ServiceNow de aonde cada coisa vai cadastrada. E aqui, o CSDM 4.0, que a gente ainda vai fazer uma sessão de 2 horas só para ele é, para a CMDB, a nossa luz, o caminho é verdade. É onde começa a fazer a explicação com uma lógica de negócio, não é uma visão técnica, uma lógica de negócio, de aonde cada coisa tem que ficar arrumada, aonde cada informação vai. Então, estudar e observar as boas práticas, tanto técnicas quanto a visão de negócio, faz parte da estratégia. Não dá para montar uma boa estratégia de implementação do CMDB sem ter uma boa visão, um bom conhecimento prévio da parte técnica de CMDB e da parte de negócio de CMDB. E tá aí o que todo mundo queria, né? Papel, caneta na mão. Bora lá? Que é, né, todo mundo esperando aqui esses minutos. Mas, infelizmente, o spoiler é que não tem uma receita de bolo para fazer o CMDB. Infelizmente, o que é importante para uma empresa não vai ser importante para a próxima e não tem jeito. Inclusive porque, e aqui é uma grande sacada, o CMDB, que fisicamente ele é um banco de dados, tabelas, relacionamentos, mas na prática ele não é só um banco de dados, galera. Infelizmente. O CMDB, ele vem, e essa pergunta já foi feita aqui hoje, quem é o dono, ele vem embarcado dentro de uma visão de gestão. Ele é parte de um processo de gestão que precisa ser eficiente e eficaz. Então, assim, a melhor definição de escopo, o melhor plano de mapeamento, o campo daqui eu vou pegar ali, a melhor execução técnica, o algoritmo mais eficiente, não vai ser suficiente se não tiver por trás um processo bem desenhado. Então eu sei que dentro aqui do grupo do ServiceNow Training, eu sei que tem perfis diferentes, tem perfil de analista, tem perfil de desenvolvedor, e cada um vai ter que meio que ouvir o que eu estou falando e se encaixar nisso, tá? Mas uma pessoa que esteja aqui com foco absolutamente técnico, que quer saber tudo de desenvolver, parametrizar, integração, API, não sei o quê, ele vai ter que saber que para o projeto que ele está embarcado ter sucesso, alguma outra pessoa tem que estar preocupado e garantindo que existe uma definição de processo, que esse processo seja de um gerenciamento bom, eficiente, eficaz. Se não é ele que vai fazer, ele tem que pelo menos se incomodar e cobrar que alguém esteja fazendo. Se você está com uma visão de business analyst, né, de analista de negócio, então provavelmente você vai estar na linha de frente entendendo como dono do processo ou como analista de negócio a serviço de um dono de processo, de correr atrás e garantir que tenha a construção de um processo. E aí processo é uma palavra muito genérica, né? Processo pode ser workflow, processo pode ser manual, processo pode ser muita coisa, mas a pessoa que está na responsabilidade de implantar tem que cobrir todas essas bases. A base técnica do banco de dados, a base documental do manual, a base automação do workflow, tem que garantir a parte de comunicação, de treinamento e comunicados, tem que garantir que todos esses pontos estejam rodando e funcionando adequadamente.
E dentro dessa construção, é importante fazer o quê? Um modelo. E este modelo, ele entra no ar e ele precisa crescer. Ele não, o que você desenhar no papel, lá que você desenhou com os stakeholders, aquele plano inicial lá atrás, né, que eu falei, aqui, esse plano que você botou no papel aqui, ele não vai ficar congelado para o infinito. Ele precisa ter uma governança que permita que ele evolua. Então, a pessoa responsável pelo processo, ele não só desenha como o processo vai rodar hoje, semana que vem, mês que vem, mas ele também tem que ajudar a construir qual é o processo pelo qual a coisa evolui. Se você, no mapeamento de servidor, você não criou lá um campo ou uma automação que coloca qual é o Service Pack do Windows, então essa é uma informação, é um atributo que o seu CMDB não tem, e de repente a pessoa responsável por Windows falou, cara, vai ser muito importante para o ano que vem, vai ter uma auditoria nova, 2023 vai ser muito importante que a gente coloque o nome, né, o tipo do Service Pack do servidor dentro do CMDB. Como é que o processo evolui? Não é só configurar tecnicamente, mas tá bom, mas eu vou botar e quem vai alimentar? Vai vir automático? Qual é a fonte? Então, o processo de colocar um CMDB no ar também tem que prever qual o processo pelo qual o próprio gerenciamento de configurações ele mesmo evolui. Então, você vê que é bem mais do que simplesmente conhecer as tabelas do ServiceNow. Tá? É importante ter clareza que você, como pessoa aqui do grupo de estudo de ServiceNow, possivelmente você não vai estar com toda essa responsabilidade nas suas costas. Você vai estar com uma fatia dessa responsabilidade e temos perfis diferentes aqui. Então é importante entender o todo para que você possa capturar qual fatia te cabe e ter uma visão crítica capaz de falar, está faltando alguém para fazer essa fatia aqui e cobrar que alguém faça a fatia que está faltando, do contrário, o todo vai dar ruim. Bom, e para melhorar, né, para não dizer para piorar, não é só o processo de gerenciamento de configurações e o processo de gerenciamento de ativos, quando não for a visão unificada do Agile 4, que vai ser afetado. O projeto CMDB vai impactar em mais processos do que só esses. Vou recuperar aquele exemplo dos chamados 300 problemas de máquina de end user com 200 problemas de 250 problemas de equipamento travado. Se a vida, até o mês passado, até o dia de ontem, só tinha chamado sem apontar o equipamento no CMDB, tem que fazer. A vida era como a vida era. Mas se hoje termina o projeto, se amanhã termina o projeto do CMDB e agora os notebooks estão catalogados e você tem todo o processo perfeito de o que acontece quando compra um notebook novo, o que acontece quando rouba um notebook, toda essa parte do dia a dia do notebook está resolvida. Mas você ainda precisa voltar lá no gerenciamento de incidente e fazer acontecer que aquele seu cadastro apareça dentro do gerenciamento de incidentes para ser usado. Então, o campo que era escondido no formulário, porque você não tinha antes, qual o nome do ativo ou qual o nome do item de configuração, agora você tem que voltar nele, revalidar o que você faz para preencher. Quando o usuário está com o equipamento que não está cadastrado, para onde ele corre? Você clica um botãozinho, cadastrar uma exceção, e deixa o usuário preencher na mão, ou você trava absolutamente. Se ele não encontra o equipamento cadastrado, ele está proibido de abrir chamado. Então, quando você termina o CMDB, você precisa voltar nos outros processos impactados, incidentes, problemas, mudança, principalmente esses, e entender como é que o seu CMDB vai impactar na vida desses outros processos. E aí, de novo, se você está com um chapéu de uma pessoa altamente técnica, provavelmente você não vai conduzir essa conversa, mas você vai ter que espetar alguém para se mexer, caso não tenha ninguém fazendo, para que alguém vá e faça e te retorne, olha, desenvolvedor, preciso que você abra esse campo que estava escondido, preciso que esse campo agora leia essa tabela, só pode listar aqui o que tiver com status de isso, isso e aquilo, tiver com status aqui de roubado ou de não sei o que, não pode aparecer, e tem que ter um botãozinho aqui que o cara fala, não achei meu equipamento, e se o cara marcar que não achei, tem que abrir um outro para ele digitar,
e se o cara marcar que não achei e abrir um chamado, tem que mandar um e-mail para não sei quem que vai correr atrás de por que não está cadastrado, ou seja, alguém tem que te especificar qual é o impacto que o novo CMDB vai ter no formulário de incidente, de problema, de mudança, etc. Acho que eu falei tudo desse slide. E digo mais, ainda pode ter outras coisas, especialmente do que for rotina manual. Vou pegar o exemplo da cloud que eu usei esses dias. Eu falei, esses momentos atrás. Eu falei do exemplo da fonte, a fonte HotSwap, né? Que você, eu falei que a fonte é um cadastro que a pessoa pode tirar. Eu falei que para sua empresa não importa, porque seus servidores estão todos na nuvem. Então a sua empresa está clara. A sua empresa, todos os servidores dela estão na nuvem da AWS. Ok, até aí tá beleza. Mas você, por algum motivo, você não fez uma integração com a AWS. Então a AWS, o cara vai lá, aperta um botão onde você tinha 30 servidores, agora tem 31. E como você não fez uma integração ainda nas coisas que o Eric estava fazendo spoiler, como é que vai nascer o processo 31, o servidor 31 no seu CMDB? Pode ser que você tenha que criar um novo item de catálogo ou uma nova standard change, por exemplo, para que a pessoa solicite que, meus queridos, por favor, preciso que vocês cadastrem um novo item no CMDB. Ou não, tem uma automação. O cara aperta um botão na AWS e o servidor nasce. Beleza, o servidor nasceu. Só que o servidor nasceu e o serviço associado não está conectado. Então você tem que ter um item de catálogo ou uma standard change nova que não tinha antes, pedindo, meus queridos, por favor, eu já vi que no CMDB o servidor 31 apareceu, mas pode, por gentileza, conectar o servidor 31 com o sistema de folha de pagamento, porque eu estou fazendo um reforço daquele servidor? Esse item de catálogo, essa change, é só para o dono da administração manual do CMDB conectar as duas pontas, o servidor 31, que nasceu automático, e o serviço de folha de pagamento de produção, que é administrado manualmente. Então tem também que você pode não só impactar incidentes, problemas, você pode impactar catálogo, você pode impactar mudança, você pode impactar SLA, ou seja, muita coisa no dia a dia da TI pode ser impactado por causa do CMDB. Outro exemplo bacana outro exemplo bacana de impacto no catálogo. Você tem um workflow todo bonitinho dentro do ServiceNow para uma área pedir uma compra. Queria comprar um servidor novo, servidor físico. Tá todo bonitinho. Cai para a área de orçamento, que aprova o orçamento, do orçamento cai para a área de compras, que faz a cotação, da cotação cai no gerente de TI que aprova, gerente de TI que aprova, volta para compras que executa e vai para o almoxarifado. Tá tudo bonitinho. Só que esse fluxo não avisava o cara de CMDB ou o cara de ativos que compraram um equipamento novo. Você vai ter que voltar no workflow de compras para ir lá e botar mais uma perninha para que ninguém tenha que lembrar de avisar o sujeitinho de que tem um novo servidor sendo comprado. Vai botar uma perninha automática nova no fluxo que avise ele. Então, a entrada do CMDB pode impactar vários mundos e isso tem que ser mapeado. Já trocamos da parte de estratégia, vamos falar de técnicas. Mapeei meu processo, conversei com os stakeholders, o escopo está certinho, está aprovado, todo mundo entendeu, está tudo jóia para ir seguir em frente. Como é que a gente faz? Vamos por partes, né? Já diria Jack Stripador. Os dois fatores críticos para o sucesso do CMDB nesse momento do campeonato, a gente poderia resumir que é automação e documentar as responsabilidades, especialmente porque não está automatizado. Aí ficou muito textão, por isso que eu botei os dois boletins em cima, mas eu achei importante listar esses caras desse jeito. A pessoa do projeto, a pessoa técnica, enfim, a equipe do projeto vai ter que identificar alguns pontos muito importantes. Quais são os recursos de automação que estão disponíveis para a gente? Legal, vamos ao Discovery, vamos. Eu vi um vídeo no site do YouTube do ServiceNow Discovery, do cacete, faz e acontece. Bacana. Temos as licenças? Não. Tem que pagar? Tem. É barato? Não. E não vamos poder usar o Discovery. Não está pago. Não temos dinheiro para pagar. Então, daí que vem a pergunta. Quais são os recursos que temos disponíveis? Nós
vamos poder usar o Discovery, porque o Discovery é pago, já compramos ou não? Ah, não vamos poder usar o Discovery. Mas a empresa, a vida inteira, usou o produto da Microsoft chamado SCCM, Microsoft System Center Configuration Management, e a família System Center. Opa, legal, a gente já usa, já está implantado, já tem uma base de dados lá que a gente pode usar. Ah, não tenho nem System Center. Tá bom, legal. Eu não tenho System Center, mas a minha empresa trabalha com VMware. Todos os nossos servidores são dentro de casa e o VMware virtualiza os meus servidores. Eu posso até não ter informações sobre a máquina física, mas todas as VMs, que teoricamente é onde estão os serviços, as aplicações, estão cadastrados no VMware. E se vocês não têm experiência com VMware, mas eu posso, né, fazer esse spoiler para vocês, as versões modernas do VMware, ela tem API. E o VMware você já usa, já está pago. Então você tem uma fonte de dados com acesso programável, com acesso programático, para conectar na API do VMware e buscar dados. Opa, você já tem, não vou dizer que você tem meio caminho andado, porque vai dar um trabalho, mas você tem uma fonte de dados para te entregar informação. Ou não, Daniel, meu exemplo é aquele lá daquela empresa que está tudo na AWS, não tem uma máquina física. Pô, melhor dos mundos, AWS, Azure, Google Cloud, todas elas vêm de fábrica cheia de API para te dar informação de forma programática. Então, você fazer um rastreamento de quais são os recursos que você tem de automação, tá? Seja licenciado, seja não licenciado. Aí você vai ter que fazer aquele trabalho de bater o seu escopo, que você botou lá no plano, com as suas fontes, para saber o que está dentro e o que está fora. A minha empresa usa VMware, só usa VMware, então todas as máquinas virtuais eu vou conseguir pegar os dados dela pela API da VMware. Mas não tem jeito, as máquinas físicas eu não tenho de onde tirar. Então, infelizmente, as máquinas físicas eu vou ter que tirar na mão. Aí você vai almoçar com aquele nerdzinho da TI, aquele que as pessoas quase não falam direito com ele, e você estão ali comendo a comida aquilo, e aí chorando, suas pitanas, foi, poxa, não vou ter uma forma de saber as máquinas físicas. Aí o cara fala assim, por que não vai? Ah, porque eu só consigo pegar dados da API da VMware. Ah, não, mas tem esse comando aqui que eu dou no PowerShell, que cospe um arquivo de texto, eu posso rodar um outro comando depois que pega todos os arquivos de texto de todas as máquinas, e todo dia de noite eu pego todos esses arquivos de texto, subo num banco de dados para você. Pronto, aquele nerdzinho rodou uma solução técnica totalmente customizada e montou para você uma nova fonte de dados de todas as máquinas físicas. Então, assim, falar que uma coisa absolutamente não tem solução é mentira. Dizer que todas as soluções estão na mão do time de ServiceNow também não é verdade. Muitas vezes a nossa capacidade, o nosso conhecimento, a nossa experiência anterior vai até certo ponto. Então pode ser que algumas vezes você enxergue imediatamente algumas soluções e outras precise envolver outros especialistas para complementar conhecimento sobre as fontes de dados. Mas, no final das contas, vai sempre sobrar alguma coisa manual, gente, não tem jeito. Exemplo, como é que a gente vai consultar para saber que tem um sistema de folha de ponto na empresa? Não tem um lugar para você fazer essa consulta. O que você eventualmente vai conseguir rodar um comando de inventário e descobrir que no servidor tal tem um programa da TOTUS, ou um programa da SAP, ou um programa da Oracle instalado. Mas aquilo nem sempre significa folha de ponto. O programa da SAP que está instalado, dentro dele pode ter contabilidade, contas a pagar, ativo fixo, mas o que aparece num comando técnico é, aqui tem o SAP instalado na versão 7.2.3. Como é que SAP 7.2.3 vira contabilidade? Não tem, essa tradução é humana. Não tem jeito. Cadastrar sistema de contabilidade baseado em SAP, isso vai ter que ser manual. Então tem um pedaço que sempre vai ficar manual. Tá legal? Outro exemplo. A minha empresa usa ServiceNow. Mas a minha empresa, para CRM, usa Salesforce. Gente, não tem comando técnico, não tem discovery que vai falar para o seu CMDB que a sua empresa tem um contrato com a Salesforce. Não tem jeito. Alguém vai ter que contar para você e você vai ter que cadastrar na mão. Ah, legal, aqui usamos Salesforce. Então, um pedaço sempre vai ser manual. Tá legal? Quais recursos humanos, credenciais
de rede, né, de acesso ou tecnologias vão ser necessários. Eu dei o exemplozinho aqui do nerdzinho que fez um script para você, um script fora do ServiceNow. Se ele não faz aquilo, no exemplo do VMware, na máquina física, você não tinha os dados. Na parte de rede, você não faz discovery de nada de rede sem saber a senha dos servidores. A senha chama community. Alguém vai ter que te contar a community. Ou se não te contar, você vai ter que deixar a tela prontinha, você vai dar as costas, o cara vai digitar ali os asteriscozinhos da senha. Alguma hora alguém vai ter que colocar aquela senha dentro do ServiceNow. Então você vai precisar de senha. Recursos humanos. O cara que é o cara que dá suporte em todas as aplicações da sua empresa, ele é o cara que vai ter que sentar do seu lado e falar, olha, aqui temos o sistema de ponto tal, aqui temos o SAP com o módulo contabilidade ativo fixo, e nós aqui também usamos o Salesforce. É um recurso humano, o cara vai ter que sentar do teu lado e te contar a historinha dele. Então você vai precisar de recursos humanos que não são ServiceNow, não são necessariamente nem sempre da sua equipe, você vai precisar de senhas, você vai precisar de várias outras coisas, você pode precisar de abrir uma porta de firewall para conseguir que o ServiceNow conecte com a AWS, porque do contrário está tudo fechado. Então você vai precisar de tecnologia, você vai precisar de apoios para implementar as automatizações. E, por fim, alguns objetos, seja ele o cadastro de um sistema, seja ele o cadastro de um item inteiro, por exemplo, um servidor, ou em alguns casos, você tem o item automatizado, por exemplo, a máquina virtual do VMware, você fez o script, você conectou na API, criou a máquina 31 lá, a máquina criou automaticamente dentro do CMDB em 30 segundos depois. Lindo. Aquela máquina de produção, de homologação e desenvolvimento. Essa informação o VMware não sabe. O VMware não sabe para que a máquina está sendo usada. Então, a máquina foi criada aqui, mas o atributo que diz se ela é de produção, homologação e desenvolvimento, o atributo vai ter que ser manual. Então, você vai ter que fazer esse entendimento com base no seu plano, aquilo que você botou lá no começo no papel de pão, quais objetos você automatizou e quais dos atributos desse objeto você automatizou e documentar com clareza o que vai ser mantido manualmente e tão importante quanto por quem é o responsável. E aí a gente entra nas possibilidades de automação, que era o que o Eric estava começando a falar. Obviamente não dá para eu ser profundamente técnico aqui, porque cada um desses, não que eu saiba falar de todos, que eu não sei falar de todos, cada um desses merecia 3 horas de conversa para cada um desses. Então aqui a gente vai falar de alto nível para abrir o entendimento sobre as possibilidades, que acho que era justamente o spoiler que o Eric estava querendo chegar, e que foi um pedaço que na outra reunião eu não passei nem perto de entrar nesses detalhes. Tá? Então, Discovery. Ele é um produto pago, não é de graça, não é barato. Ele é da própria ServiceNow. E hoje ele vem dentro do pacote que a ServiceNow chama de ITOM Visibility. A empresa que eu trabalho, por exemplo, tem um contrato tão antigo que a gente não usa esse nome. Então, o meu contrato não tem o ITOM Visibility, mas eu tenho Discovery. Então, negócio de licença de ServiceNow é muito confuso e muda de empresa para empresa. Não dá para você falar assim, eu trabalho na empresa A hoje, meu contrato tem isso, e eu vou trocar para a empresa B, que também usa ServiceNow, e vou encontrar as mesmas coisas. Normalmente é muito confuso, o licenciamento, cada caso é um caso, tá, pessoal? O Discovery, ele faz a possibilidade de descobrir ativos e tem 2 formas de fazer descoberta, e as 2 dão um pouco de polêmica, tá? Vou adiantar logo. Usando credenciais, ou seja, na maioria das vezes você precisa colocar um login e senha de administrador dentro do ServiceNow. Então lembra que eu botei aqui para descobrir equipamento de rede, tem que botar a senha da community? Muitas vezes o cara de rede não quer te contar a senha da community, nem quer cadastrar dentro do ServiceNow a senha da community. Para descobrir servidores de Windows, sejam eles de Active Directory, sejam eles de SQL Server, por exemplo, o Discovery tem que ser domain admin. Não tem jeito, não tem pra onde correr. E isso dá uma confusão dos cacetes na empresa, porque os caras de segurança e os caras que administram não querem te entregar isso de jeito nenhum. Então, muitas vezes, você até consegue o dinheiro para comprar o Discovery, mas tu não consegue que a galera libere a senha. É complicado. Aí você vai pensar assim, Daniel, mas o Discovery faz sem credenciais também. Pior ainda, minha gente. Para fazer sem credencial, o que o Discovery faz? Ele põe uma lupa na rede, ele faz o que a gente chama de sniffing.
usando a ferramenta Nmap. Nmap, se você chegar pro cara de segurança e falar que vai botar Nmap na rede, ele já tá achando que você quer pegar as senhas da empresa inteira. Porque você vai estar olhando tudo que passa na rede, pacote por pacote. É o terror da galera de segurança falar que vai fazer sniffing. Quase nunca vi ninguém falando que é bonzão e botou e tá feliz pra caramba sem credenciais. Com toda a dificuldade, as pessoas usam com credenciais, porque sem credenciais é muito mais difícil. Então, o Discovery tem a sua polêmica, tá legal? Mas o Discovery tem uma vantagem. Do jeito que ele foi feito, você não pode falar assim, o servidor ficou lento depois que vocês passaram a usar o Discovery. A gente não instala nada dentro da máquina para usar o Discovery. Eu dou a senha. O que o Discovery faz? Na hora que roda, aqueles 2 minutinhos que roda, ele conecta, abre a máquina, pega as informações, desconecta. Ali em diante, não tem como o Discovery estar pesando na máquina, porque ele não está dentro da máquina. É como se ele abrisse uma porta, desse uma olhadinha, fechou a porta, acabou. Discovery está fora. Então ele não tem impacto em performance nas máquinas. E você consegue administrar o impacto de rede. Basta você não falar assim, Discovery, você tem 2 minutos para varrer a rede inteira. Você fala assim, Discovery, você tem 10 horas para, dentro dessas 10 horas, ir de 10 em 10 máquinas. Pronto. Se você está durante 10 horas indo de 10 em 10 máquinas, você não vai ter um impacto pesado na rede. Se você falar, olha, você tem 2 minutos para ir em 10 mil máquinas, aí ele vai pesar na rede. Mas isso tudo é bem controladinho, você consegue controlar isso legal. Ele tem uma imensa variedade de descoberta. Ele descobre servidor, Linux, Unix, equipamento de rede, roteador, switch, das marcas mais diferentes. Você consegue importar o que a gente chama de MIB, que é como se fosse a matriz de configuração dos equipamentos. Então, um equipamento que o Discovery não conhece de fábrica, o fabricante dele consegue te passar essa matriz, você importa, a partir dali o Discovery fica inteligente, ele pega desktop, notebook, ele pega um monte de coisa. Então isso é uma coisa legal, você paga por uma licença e você pode descobrir o assunto que for. Mesmo que ele não descubra, mesmo que você tenha uma tecnologia muito específica sua, você pode pegar as regras do Discovery, que ele chama de pattern e probes, e você pode customizar, você pode desenvolver as suas matrizes de descoberta. Então ele é muito flexível, realmente. Daniel, chegou uma perguntinha aqui, que eu acho que vale... Quer falar? Quer concluir aí? Eu posso mandar? Eu ia falar agora de horizontal, tem a ver? O que você acha? É Discovery horizontal. Ele perguntou aqui, o Jorge, o Discovery fica monitorando o tipo schedule para entrar e ir atualizando, ou apenas acessa uma vez, depois a atualização é manual? Não, ele só vai passar uma vez só na vida e nunca mais se você não programar recorrência. Então, por exemplo, tem um amigo que roda servidores uma vez por semana, porque servidores não muda tanto, e a parte de usuário ele roda 2 vezes ao dia. A configuração dessa rotina e dessa frequência é de você, administrador do ITOM. Acho que respondi bem. Agora, eu já vi casos que, por exemplo, rodei o Discovery num servidor novo. Aí o Discovery rodou. Pegou memória, CPU, disco, pegou IP, pegou a coisa toda. E pegou os softwares instalados. Eu já vi software sofrer upgrade, ou seja, ele tinha lá o SQL Server 12. Aí a gente entrou no servidor, rodou SQL 17. Então, ele não tem mais o 12 e passou a ter o 17. Eu já vi, por exemplo, a camada de software, o Discovery ficar meio bobo. Não só não aprendeu que agora é o SQL 17 e manteve o 12. Manter o 12 é esperado. O Discovery não vem de fábrica com essa inteligência. Eu vou comentar mais ali à frente que você precisa colocar uns get-get ali para ele ter uma inteligência. Tipo assim, inventariei essa máquina recentemente e faz mais de 3 meses que ele não pega software X, desativa o registro de software X. Essa inteligência não vem, você tem que preparar. Agora, você pegar o 12, atualizar para 17, ele rodar e não detectar o 17, a impressão que eu tenho é como se ele atualizou todo o hardware, mas o pedaço de software ele tipo não ativou. Como eu já vi software uma vez, não vejo de novo. Pode ser uma instalação velha? Pode ser problema, mas tem que ficar de olho nesses negócios. Focar aqui que eu tô há 10 minutos, hein? Vamos lá, pessoal.
foco na descoberta horizontal. O Discovery roda e ele pega o que de rede depende de rede, o que da VM depende do hardware embaixo, o que do hardware depende do storage, o que do hardware depende do servidor. Então, toda essa camada de infraestrutura, que é o que a gente chama de horizontal, e seja rede, seja virtualização, o Discovery pega. Ah, Daniel, mas eu tenho um negócio que roda e depende de PHP, e tem um Tomcat, eu tenho uma parte de aplicação, que a aplicação sai do ar se o Apache morrer, que é um servidor web. O Discovery não olha esse detalhe. Nessa parte de software, que eu já falei que ia dar problema, o Discovery até fala, existe Apache aqui. Mas dizer que o Apache tem um serviço que depende do Apache, isso o Discovery não faz. Eu falei para vocês que o Discovery roda com credenciais e sem credenciais, e sem instalar nada dentro da máquina. Mas se você quiser pagar para instalar alguma coisa dentro da máquina, a ServiceNow agora te vende o ACC, Agent Client Collector. É mais um produto pago, não vem dentro do Discovery padrão, e ele faz a descoberta de coisas de ativo, fazendo, sejam de um usuário, seja um equipamento de servidor, fazendo a instalação de um agente instalado. Pouca gente ouviu usar isso no Brasil, então não consigo falar muito sobre isso. Tá? O ponto é, pensa em VPN. O usuário entra na VPN de manhã, conecta rapidinho, faz não sei o que, desconecta e fica o dia inteiro no Excel. Então, o usuário está de home office, conectou de manhã cedinho, usou o sistema que ele tinha que usar, baixou o relatório. Como ele vai passar o dia inteiro trabalhando no Excel, e ele quer ficar no YouTube, ele desconectou a VPN para poder usar o YouTube da internet na casa dele. E se o Discovery está programado para passar pelos usuários na hora do almoço e no fim do dia, o Discovery vai passar 2 vezes naquele dia e não vai conhecer aquela máquina porque ela desconectou da VPN. Então, se isso for um procedimento habitual desse usuário, esse usuário vai ficar dias, semanas, meses sem ser detectado pelo Discovery. Com o Agent Client Connector, na hora que ele fizer uma conexão na VPN e o agent falar com o ServiceNow, independente do horário do Discovery, o agent atualiza o CMDB. Então aqui você tem um elemento importante, que é ficar independente de VPN, pensando muito nesse mundo do home office, né? Se é uma empresa back to office, uma empresa o tempo todo conectada, isso perde, na minha opinião, perde um pouco de importância. E eu não vejo qual seria a graça de usar o Agent Client Connector para servidores, para inventário. O Agent Client Connector faz outras coisas. Estou falando aqui só de inventário. Para inventário, eu não vejo graça. O Agent também funciona para outras coisas que, Isso aí. que é o AI Ops, que é a parte de automação, que eu não vou entrar no detalhe aqui. Mas eu vou pegar só um gancho que tem muito a ver aí, Daniel. O Agent Client Collector, primeiro, é uma iniciativa nova da ServiceNow, né? Ele foi gerado, foi trazido nas últimas versões que a ServiceNow lançou, pelo menos aí acho que 2 ou 3 no máximo, não é muito antigo, né? Olhando para Discovery, que é uma coisa muito mais antiga. Ele começou com foco só em servidores Windows e agora já tem para Linux, é um client, é diferente de você, como o Daniel falou aí, que é muito legal. O Discovery a gente não precisa instalar nada, você configura credencial, configura range de IP, ele vai rodar lá. Mas o Agent Client Collector é preciso instalar, ele é um client, ele vai estar lá instalado dentro daquele servidor, mandando informação. É uma evolução assim que a ServiceNow vai fazer, né? De tempos em tempos eles vão trazer coisas novas para esse cara e ele vai evoluindo ainda. Tem um ciclo já o roadmap de evolução dele projetado. E ele também faz a parte de alarmes, né? Então ele consegue, eu consigo trazer para dentro do meu ITOM, por exemplo, de várias ferramentas de monitoração, Zabbix, Avaya, Nice, Dynatrace, consigo trazer esses eventos, né, esses alarmes, transformar em evento. E o Agent Client Collector também é uma fonte para trazer esses alarmes para dentro do ServiceNow. Aí especificamente falando de ITOM, né? Então ele tem a sua serventia, é um produto novo que está crescendo. Para quem gosta de infraestrutura, o Agent Client Connector também funciona para posicionar o ServiceNow como concorrente de outros produtos, como Splunk, que é uma galera que está focada não só em alarme, mas em análise de log. Então, assim, você tem o log do Windows, você tem o log de uma aplicação, você tem o log disso, log daquilo. O Agent também varre a máquina para pegar os logs
joga num banco de dados de logs e você começa a fazer inteligência de log. Big Data, outro mundo, outra conversa. Vou pular, senão a gente não chega. Service Mapping, galera. Ainda tô mais ou menos falando de Discovery. Tô ali eu tô no mesmo quarteirão do Discovery, só que do ponto de vista de dinheiro é um outro cara, tá? Ele tá no pacote do ITOM Visibility, mas normalmente é um dinheiro extra. E ele, tecnicamente, ele é cuspido e escarrado do Discovery, só que quando a gente falou que o Discovery é horizontal, esse é o cara do vertical. Ele aumenta a variedade de coisas que o Discovery descobre, especialmente para aplicações. Então, aquele exemplo que eu dei, que naquele servidor tem o sistema de folha de ponto, o sistema de folha de ponto depende do Apache, do Tomcat, o Discovery ia olhar, essa máquina é Linux, essa máquina tem Apache, essa máquina tem Tomcat. A máquina não ia saber que tem folha de ponto, o Discovery não ia saber que tem folha de ponto, e não ia associar nada com nada, fora que o Apache e o Tomcat estão instalados. O Service Mapping, ele monta a camada, a pilha, né, o stack. O Service Mapping entende, opa, existe uma URL, a URL bate nesse servidor, o servidor atende nessa porta, a porta está com Apache roda em cima do Tomcat e essa aplicação depende dessa máquina. Ele monta a dependência do serviço como um todo. Tá? Então, o foco do Service Mapping é montar o mapeamento vertical do stack da aplicação. Não é baratinho e, que me consta, também não é plug and play, super, né, instalou, está funcionando, rola um esforço de customização aí. Cloud Management. Aí aqui eu começo a falar ainda de produtos da ServiceNow que são mais ou menos CMDB, não são exatamente CMDB. Ele é um produto pago da própria ServiceNow. Gente, eu não ganho dinheiro com a ServiceNow, não vendo ServiceNow, não estou falando propaganda de ServiceNow, tá? Deixa claro aqui. Ele traz algumas funcionalidades que são além de alimentar o CMDB, como, por exemplo, criar o cardápio de autosserviço. Se você comprar isso aqui, você pode ter um item de catálogo lá no seu portal que é: cria uma máquina virtual, e aí o cara pede, e aí o ServiceNow vai lá na AWS e dispara uma máquina virtual do jeito que o cara pediu. Só que para funcionar isso, ele acaba, de certa forma, também alimentando o CMDB. Quando eu cliquei no botão, me dá uma máquina virtual nova, ele vai lá, cria a máquina virtual e no retorno ele alimenta o CMDB. Então, é só para dizer que ele facilita a alimentação do CMDB, mas o foco dele é dar outras coisas. O preço que você paga por ele vale menos pelo CMDB e mais pelas outras coisas que ele faz. Tá? Esse é o recado dessa tela. Mesma coisa para o SAMP. SAM significa Software Asset Management, gestão de ativos de software. No caso do SAMP, é o Professional, é a versão profissional do gestão de ativos de software. Ele é um produto pago da própria ServiceNow e ele não faz inventário nenhum. Ele não tem agente, ele não inventaria nada. Ele precisa que você tenha uma fonte de inventário. Ele precisa que você tenha um System Center. Ele precisa que você compre por fora o Agent Client Connector. Ele precisa de uma fonte ou outra. Mas o que ele faz pelo CMDB? Ele ajuda o CMDB na hora que ele põe uma camada de inteligência. Quando você conecta no System Center e lista tudo que tem lá, vocês não têm noção da quantidade de lixo que vem. Essa máquina é Dell, a máquina do vizinho é Dell Corp, a máquina do outro é Dell Inc. É a mesma empresa que vendeu, mas na hora que o nego cadastra o firmware, né? Firmware são as informações internas do computador. Na hora que o engenheiro, não sei quem é o cara que tem essa ideia que não padroniza, na hora que eles criam, é porque um é de Taiwan, outro é de Singapura, e cada um deve cadastrar de um jeito, não é possível. Na hora que as pessoas cadastram o firmware, um vem Dell, o outro vem Dell Inc., o outro vem Dell Corp. Na hora que uma base de dados centralizada puxa tudo isso, é como se tivessem 3 Dells diferentes. E na própria Microsoft isso acontece, vem Microsoft Corp, vem Microsoft Software. Os nomes de fabricantes, mesmo sendo a mesma empresa, infelizmente vem diferente. O SAMP, ele monta um dicionário e ele faz o que a gente chama de normalização. Ele te ajuda a traduzir
todas essas variações que a ServiceNow já conhece, a beleza é isso. Não é que ele te dá um motor de normalização, que você vai ter que catar milho e cadastrar, não. A Microsoft te deixa essa normalização, ela te traz prontinha de bandeja. Ela já sabe o desafio, ela já sabe o caminho das pedras. Então ela instala, ela já sabe traduzir Dell, Decorp, Dell Inc, tudo isso é Dell. Então essa camada facilita o CMDB quando ela normaliza os nomes. Se você não comprar, você pode fazer CMDB, mas você vai ter que aprender a viver que você não pode fazer um relatório assim, quero todos os notebooks que o fabricante é igual a Dell. Você vai ter que fazer todos os fabricantes cujo nome contém Dell. Porque se você botar igual exatamente a Dell, você vai deixar alguns equipamentos de fora, porque você não vai ter o nome normalizado. Então, ajuda o CMDB, mas não é uma obrigação. E claro, o foco do SAMPI não está nisso de ajudar. O foco nele é contabilizar licença, é detectar pirataria. Então, o objetivo dele é outra coisa, é gerenciar licença de software, que em parte está armazenado no CMDB, mas não é o foco do SAMPI. Outras coisas, galera. Importar uma planilha. Você tem mecanismos de importar uma planilha e essa planilha pode ter seus itens de configuração, seus ativos que você quer ver no CMDB. É uma funcionalidade nativa, está aí há mais de 10 anos, vou chutar aqui. Muitas vezes é o que você usa no momento de um novo projeto, de uma implantação. Quando você está tirando o Remedy e botando o ServiceNow para dentro, muitas vezes você tira uma planilha do Remedy e você sobe ela no ServiceNow. Então é uma coisa relativamente next, finish, uma coisa relativamente comum. É muito flexível, de certa forma, te dá muito poder. Não é uma flexibilidade que você vai botar a secretária e a recepcionista da empresa para fazer. Ela não é tão leiga assim que você vai entregar para o cara do almoxarifado. Então, aquele negócio é muito poderosa e não é leiga, então com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tem que olhar com isso aí para um certo cuidado. Mas o principal, no meu ponto de vista, não é isso aqui. Porque mesmo que você tivesse que pegar um cara, o almoxarifado, se fosse um cara disciplinado, fosse um cara que você conhece pessoalmente, você sabe que você vai falar, meu irmão, aperta A, aperta B e aperta Z e não faz mais nada diferente disso, é aquele cara que você sabe que vai respeitar a regra. Você podia botar ele de coração, é seu padrinho de casamento, vou dar esse exemplo, né? Você podia botar ele como de mim e o cara ia apertar A, B e Z e a vida ia rolar. Mas esse, para mim, não é o problema. O problema está no item seguinte. Essa funcionalidade engana as empresas. Ela parece que é um caminho fácil. Ah, tranquilo. Todo mês o gerente de rede vai entrar lá no VMware, tira um relatório e te passa. Só que esse processo de todo mês, não sei em quem, tirar um relatório de não sei aonde, entregar para não sei quem e ficar ele falha no meio do caminho. Ele parece solução fácil no começo, mas no médio e longo prazo isso vai dar problema. Porque o VMware vai sofrer um upgrade e vai mudar o formato do relatório. Porque o cara que tira o relatório do upgrade, que é o gerente de rede, vai ser demitido, vai entrar um outro que vai esquecer, vai fazer diferente, não vai saber fazer igual, vai botar um filtro diferente. Este processo engana as empresas. Ele parece que é bom, ele parece que é fácil e não funciona mais. Outra forma que esse processo engana as pessoas. Você tira o relatório do Remedy a primeira vez, você dá a carga e você acha que o responsável pelo assunto vai manter os dados vivos. O responsável vai sair de férias, na volta das férias ele esquece o que tem que fazer, fica 3 meses sem fazer. Quando ele for tentar começar de novo, os dados que estão lá já estão todos bichados, a partir daí ele quer uma outra carga para corrigir, aí essa carga demora, aí viveu-se 8 meses sem ninguém fazer nada no CMDB. Este caminho, ele engana as empresas. Use com moderação, mas mais que isso, use com muita automação. Toda semana o carinha vai entregar, esqueça, não compre essa ideia. Isso aqui só vale se for automação em cima de automação. E essa coisa de fulaninho vai entregar para não sei quem fazer, não vai por esse caminho. Outro exemplo, como isso pode ser verdade. Alex aí, parabéns a ele, fez uma solução parecida com isso esses dias. Manda o VMware gerar planilha e mandar por e-mail para o ServiceNow e automatiza o ServiceNow receber o e-mail
importar é melhor do que fulaninho gerar para Beltraninho. Pelo menos isso aqui, o cara sai de férias, o processo automático continua. Pelo menos isso. Se vai seguir esse caminho aqui, não se deixe enganar de que Joãozinho vai emitir e mandar para Mariazinha que vai rodar na mão. Se for para fazer isso aqui, pelo menos vai na linha do e-mail. Vai dar trabalho? Vai. Vai funcionar no primeiro dia da implantação do ServiceNow, está pronto? Não. Vai levar 1 mês e meio para funcionar? Talvez. Mas depois que estiver pronto, funciona sem mais ninguém atrapalhar o assunto. O que mais que tem? Você tem recursos de desenvolvimento? Vamos fazer um web service. Vamos fazer um programinha dentro do ServiceNow que chama o programinha na VMware, na API da VMware, e vamos trazer para dentro. Ao contrário, vamos fazer um job dentro do VMware, trazer a informação para dentro do ServiceNow. A coisa pode ser, não vou dizer que é bidirecional, mas ela pode ser unidirecional de uma direção ou unidirecional de outra direção. Tem recurso tecnológico, vamos desenvolver. Esquece o Joãozinho emitindo o relatório e mandando para a Mariazinha. Então você pode usar ferramentas técnicas, criar endpoint, criar script, criar job, para criar conexões por web service que vão alimentar uma tabela temporária, que seria, no caso, essa import set aqui que estava no slide anterior, e aí você cria um job que processa isso e alimenta as definitivas. Que seria aqui eu não botei aqui não. Transform Map, que seria os Transform Maps. Então, assim, você não precisa necessariamente ficar no Excel, você pode usar soluções técnicas, tecnológicas, criando código raiz. Ou você pode criar código raiz no ServiceNow, ou você pode criar código raiz no VMware, no AWS, em qualquer outro lugar, ou ainda você pode usar um Integration Hub. O Integration Hub, ele é um módulo da ServiceNow para fazer integrações. O Integration Hub é pago? Em muitos casos ele é pago. Diz a lenda que o Integration Hub ETL para CMDB é gratuito. Eu nunca vi, então eu não vou bater aqui no peito e dizer que ele é de graça, mas parte dos documentos mostram que vários casos para CMDB, se você sair do CMDB, você tem que pagar a licença, mas diz a teoria que para CMDB o Integration Hub ele não é pago. Então ele é uma funcionalidade nativa. Eu digo aqui que dentro de certos limites ele pode ser gratuito. Ele centraliza soluções de federação de CMDB, ou seja, quando você não usa uma solução como Discovery, quando você não usa o próximo slide, que a gente vai falar de plugin, os plugins, o Integration Hub pode ser uma solução para você. E a vantagem é que, ao contrário disso aqui, usando código raiz, o Integration Hub, eu não sei se ele é visualmente clique-clique, se ele é só um desenho, mas ele é bem menos esforço de desenvolvimento, porque ele é uma solução focada para você criar integrações. Então, ele vai te dar soluções melhores do que simplesmente fazer códigos customizados caso a caso. Na falta de uma solução nativa, como Discovery, na falta de plugins específicos, o que a ServiceNow recomenda é que você avalie o Integration Hub, especialmente tentando ficar na parte gratuita dele, e dê preferência ao Integration Hub como solução. Beleza? E acho que para fechar, Service Graph. Service Graph não é uma coisa, Service Graph são vários itens diferentes que tem na loja de aplicativos. É como se fossem aplicativos. A ServiceNow tem vários aplicativos e Service Graph é uma família de aplicativos para CMDB. Ele é como se fossem plugins para cada tecnologia. Então, tem o plugin do SCCM, tem o plugin do Dynatrace, tem o plugin do Datadog. Cada um deles é um Service Graph, tá? Que você conecta. Ele muitas vezes são criados e mantidos pela ServiceNow. Então, o Dynatrace, por exemplo, que é uma ferramenta de monitoria, ela tinha na loja dela uma solução para você instalar dentro do Dynatrace. A Dynatrace tirou do ar a solução da Dynatrace e agora recomenda que se use o Service Graph do Dynatrace, que quem faz e mantém é a ServiceNow. Então está dentro do mindset. As boas práticas da ServiceNow estão garantidas porque elas vêm de fábrica. É uma palavra ruim porque você recebe a instância, não está lá. Mas pelo menos foi criado e concebido pela ServiceNow. Então pressupõe-se que a ServiceNow mantenha-se fiel aos conceitos da própria ServiceNow dentro dos módulos do Service Graph. E ela é especialmente recomendada para novos projetos. Você vai começar um CMDB agora, estressa se você pode. Você não comprou o Discovery, você não vai comprar o Discovery, né? Já sabe disso. Estressa ao máximo o Service Graph antes de criar,
planilha, antes de mandar e-mail, antes de usar Integration Hub, o foco de partida está aqui. Tá? Então, para quem vai começar a guerra, recomendo por aqui. E aí, aqui acabou o assunto de automações, eu estressei todas não, mas grande parte das opções de automação que eu conheço. E sobrou, como eu falei, sempre um pedacinho manual. Tem um pedacinho que não tem para onde correr. Então, fica a dica. Vai no gerente de configurações, vai no gerente de portfólio, vai no gerente de ativos e tenta entender o seguinte, meus queridos, o seu formulário de cadastro de sistemas tem 50 campos, o seu formulário de servidor tem 70 campos. É absolutamente necessário que todos os 50 campos da aplicação e os 70 servidores sejam administrados exclusivamente por uma pessoa, ou tem um pedacinho aqui que a gente pode delegar? E normalmente quando a gente fala de uma pessoa, existe uma centralização. Né? Atendimento de usuário está centralizado no Service Desk, no Helpdesk. Gerenciamento de cadastro de um equipamento normalmente está numa equipe de gestão de ativos. Gerenciamento de um novo servidor, relacionamento do servidor com a aplicação, normalmente está com a gestão de configuração. Então, existe em campo-chave, número de série, nota fiscal, relacionamento da aplicação, que você quer centralizar, você não quer que qualquer um mexa. Mas tem um campo lá que é assim, descrição de impacto de negócio da aplicação. É um texto, é um parágrafo, são 3 parágrafos. Será que esses 3 parágrafos da descrição de impacto do negócio da aplicação, essa descrição tem que ficar necessariamente com um cara centralizado de ITIL, que sabe nada daquela aplicação? Ou será que você consegue delegar a edição daquele campo para o dono realmente da aplicação, que é o cara que entende daquele assunto? Então, bate com os donos dos processos quais campos não podem ser delegados. O que pudesse, aqui ficou não, mas a frase aqui é: o que puder ser delegado, cria, identifica qual é o papel, é o grupo solucionador, é o owner, é o manager, é o business specialist, identifica o papel, ou seja, a role não, identifica no cadastro qual é o campo de grupo ou campo de pessoa que representa quem pode mexer naqueles campos delegáveis e cria uma role, cria uma CL, uma Y policy, cria uma solução técnica que permita que essas pessoas que não são equipes centralizadas administrarem esses dados que não são críticos. Com isso você diminui a carga. Se o cara olha lá, a descrição do impacto do negócio tem um erro de português, não é a responsabilidade do gestor de configuração, é a responsabilidade do dono da aplicação que não soube descrever direito qual o problema que a aplicação resolve. Tenta delegar, tenta diminuir e não ficar tudo absolutamente centralizado. E se todas essas soluções forem usadas ao mesmo tempo, Integration Hub, Service Graph, Discovery, o que a gente faz, minha gente? Como é que a gente resolve essa imensa quantidade de informação convergindo para o CMDB? Tem que usar e usar muito bem os recursos que a gente não vai falar em detalhes hoje, que são o RTE e o IRE. O RTE até substitui esse pedacinho aqui desse meu exemplo, que a gente chamou de Transform Map. Ele é uma versão elaborada do Transform Map, mas elas são eu vou chamar de mecanismo, os mecanismos de inteligência para o CMDB. O RTE, ele recebe essas fontes de dados todas que eu comentei aqui, inclusive o Integration Hub ETL, e processa esses dados, e o IRE é que é realmente a inteligência da coisa, porque ele diz o seguinte: olha, se o VMware está mandando o número de série e o System Center está mandando o número de série da mesma máquina, fica com a do VMware. Não deixa do System Center subscrever. Ah, mas como é que você sabe que é a mesma máquina? Bom, eu considero que é a mesma máquina se tiver o mesmo hostname. Essa regra de quem é quem é o IRE que fala. Então, o IRE, ele bate esse mundo de regras. Eu considero que é a mesma regra quando for o mesmo hostname. Mentira. Eu, na minha empresa, eu quero que seja a mesma máquina se vier com o mesmo hostname e com o mesmo endereço IP ao mesmo tempo e for da classe servidor. Você cadastra a regra que diz quem é quem para você, e depois que você cadastra a regra de quem é quem, aí você diz, dada a fonte de dados A, B e C, se for a A contra B, vale a A.
Se for a B contra D, vale a D. Você monta tudo isso dentro desses dois motores aqui. É muito técnico, é muito detalhado, mas é extremamente importante de ser feito, de ser bem feito. Ah, Daniel, eu comecei meu projeto de CMDB. Deixa eu te interromper, cara, que vai morrer a reunião em 3 minutos. E tá, a gente em 3 minutos? Fechar, cara. Não, vou fechar em 3 minutos. Não, mas a gente ainda tem mais um monte de coisa para fazer. Tem que acabar isso. Tem então tá bom. Minuto, porque senão a gente tem que fechar, tem que fazer a foto. Tá bom. Tem um monte de coisa pra gente fazer. Já tem aqui? Já no tá chat? Aqui, ó, 3 minutos. Ele vai matar. Não, mas já tá no chat? Já posso clicar esse aqui? Não, a gente não vai abrir outro não, Daniel. A galera então acabou. Pode fechar. Vê aí se tem mais alguma coisa. Não? A gente não vai conseguir. Olha, já me chamou aqui 2 minutos. Olha só, deixa eu só passar um aviso aqui. Eu vi que chegou uma pergunta do Otávio aí, mas a gente não vai conseguir responder porque vai acabar a reunião. Eu vou pedir para a galera. Eu já mandei aqui ó, o LinkedIn do Daniel, que é uma coisa que a gente sempre faz. Eu sei que tem uma galera nova, estou mandando o meu também. O Daniel tá no grupo lá, então vamos jogar as perguntas lá. Eu vou pedir a apresentação também, Daniel, se você puder compartilhar lá no grupo com a galera, tá? E eu vou jogar aqui rapidinho, porque ele já vai matar a gente daqui a 1 minuto. E vou pedir para quem quiser abrir aí para a gente fazer aqui rapidinho a nossa foto, que ele vai matar a gente. Aí se der um tempinho mais a gente continua, mas tem que ser muito rápido, muito rapidamente. Vamos lá, todo mundo sorrisão aí bonito. 1, 2, 3 e... Beleza. Só para a gente não perder a máxima aqui de fazer o nosso print. Já fiz. E aí, ó, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Deve 1 minuto aqui.